Fala, Insiders! E aí, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Luiz Salles. Vamos falar de um tema muito importante: network. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente no canal da Insight. E cara, conta um pouquinho aí quem é o Luiz, pô, pra gente poder conhecer você. Quem é o Luiz na fila do pão? Exatamente. Legal, obrigado Anderson, obrigado por me receber. É isso. Estou super feliz aí de poder contar com os parceiros Insight, para toda a tua rede de contatos, principalmente eu que falo sobre networking. Falar sobre networking é um tema apaixonante e é um tema cheio de mistérios e cheio de mitos. Né? Muita gente acha que a palavra networking é uma palavra negativa, né? Porque todas aquelas pessoas que tentam fazer networking assim forçado, né? Forçar uma barra em cima das pessoas com quem ela praticamente não tem contato, ela não tem o resultado que ela espera e acaba culpando o networking por uma ação desastrada. E é justamente ao contrário, quando você sabe realmente fazer essa aproximação, quando você consegue fazer essa abordagem com as pessoas que fazem parte da sua rede de contato, você vê que o resultado ele vem. Né? E a gente vai falar nesse papo aí, nessa conversa, todos esses mitos e vamos conseguir desmistificar muita coisa aqui. Show! Cara, e tua trajetória profissional, cara, conta um pouquinho pra gente até você chegar nesse momento do teu negócio. Eu sou executivo, eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro eletrônico, formado em Santos, nascido e criado em Santos. Inclusive tenho Santos no nome e sou torcedor do Santos. Então eu costumo dizer que eu sou Luiz Salles dos Santos, de Santos e do Santos. E reza para todos os Santos. Exatamente, e rezo para todos os Santos. Então, dentro desse aspecto, fui formado em Santos, me formei, comecei a trabalhar em São Paulo, comecei a trabalhar na Siemens, grande multinacional alemã, aprendi muito, fiquei praticamente 8 anos na Siemens. E você aprende muito na vida corporativa, principalmente saindo da faculdade, entrando numa multinacional onde você tem gente assim com os mais altos níveis de conhecimento, pessoas com formações excepcionais. Então para mim foi uma excelente escola. E logo depois que eu saí da Siemens, eu fui na minha primeira empreitada realmente meter a cara no negócio. Eu fui convidado para assumir uma nova unidade de negócio que não existia dentro de uma empresa nacional. E comecei esse negócio do zero. Era uma empresa de um distribuidor de tecnologia e eu fui lançar um negócio de videoconferência lá dentro. Isso há praticamente 25 anos atrás, onde videoconferência praticamente não existia ainda. E aí, por conta desse negócio, hoje essa é uma empresa de mais de 200 funcionários. Então, quer dizer, foi uma coisa que eu comecei lá atrás. Hoje eu tenho muito orgulho de olhar para ela e ver que é uma empresa que prosperou e que continua sendo muito grande. De lá eu fui para a Motorola. Então, foi uma outra grande empresa, uma outra grande escola, líder de mercado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, pessoas que eu conheci ao longo dessa passagem por lá de 8 anos, também foi muito importante. Essas pessoas eu tenho contato até hoje, até por conta do networking que eu faço. Né? E depois que eu passei pela Motorola, surgiu a oportunidade de trabalhar em duas empresas de menor porte, mas multinacionais iguais. Então eu fui trabalhar na SanDisk, que era uma empresa que vende cartão de memória, pendrive e tal. E da SanDisk eu fui trabalhar na Targus, que vende acessórios de informática. Então mochilas, mouse, pendrive, teclado, cabos e assim por diante. Então essa passagem corporativa toda me deu muita bagagem, me deu muito contato na indústria. Esses contatos eu valorizo até hoje. Então todas essas pessoas que passaram pela minha vida, seja como profissionais, amigos de trabalho, quanto clientes, parceiros, até hoje estão ativos na minha rede de contato. E por conta disso, até por conta da passagem que eu tive na SanDisk, foi quando eu tentei enveredar para esse lado do networking, porque foi uma experiência extremamente interessante. Eu conto isso no meu site, quem tiver curiosidade depois de entrar lá, yournetworks.com.br, eu conto essa passagem, porque eu comecei a perceber como a rede de contatos é importante na vida profissional de uma pessoa nessa passagem. Então, exatamente essa virada de chave, né? Sim. Como é que essa questão do network virou um negócio para você? Então, quando eu percebi que esse assunto ele não era explorado no Brasil, ele é um assunto extremamente trabalhado nos Estados Unidos, né? O tema social networking, existem livros e mais livros, teorias de faculdade, universidades ao longo do tempo, e lá o networking é um negócio levado a sério, não existe termo pejorativo. Lá existem profissionais de networking que trabalham para apresentar pessoas a outras pessoas, abrir portas e fazer negócio. Isso é um negócio extremamente institucionalizado e sério. Né? Será que aqui no Brasil confunde um pouco essa questão do lobista? Exato. Essa coisa que não é bem vista de uma forma estruturada, Exatamente. organizada. Exato. Justamente por conta desse termo ter virado pejorativo aqui no Brasil. Porque quando você fala, e antigamente se falava muito, não, eu vou fazer um networking com aquele cara, eu vou te apresentar ali, o cara vai fazer negócio contigo. Em geral dava errado.
né? Porque a abordagem ela sempre foi muito agressiva, né? Então chegar para, vamos supor, a gente estava usando o exemplo agora há pouco do presidente da Ford. Eu quero apresentar um negócio da China para o presidente da Ford, só que eu não conheço o presidente da Ford, eu sei que você conhece. E aí eu chego para você, Anderson, amigão, pô, faz 10 anos que eu não falo contigo, né? E depois de 10 anos eu boto nas suas costas e, cara, me apresenta para aquele cara que eu tenho uma oportunidade de negócio. Então essa falsidade, né, essa relação por interesse foi realmente o que trouxe ao termo ficar desgastado, digamos assim. Quando você realmente mantém relações de longo prazo, relações de confiança de longo prazo, você realmente consegue estabelecer essa via de mão dupla, né? E para isso existe metodologia. Então foi aí que eu enxerguei a oportunidade. Como o tema não era explorado no Brasil, eu comecei a me alimentar de todo esse conteúdo que tinha nos Estados Unidos, comprei livros e mais livros, estudei várias teorias, tudo em inglês, e comecei a trazer esse conteúdo para cá. Legal. Então no começo eu fui escrevendo um blog, com textos, com algumas sugestões de como é que a nossa vida funcionava dentro desse ambiente. Depois esse blog evoluiu para palestras. Essas palestras começaram a ser procuradas por empresas multinacionais, empresas de recolocação profissional, faculdades, universidades, institutos, associações, e isso acabou virando um negócio. Então as pessoas começam a se interessar pelo tema justamente porque elas percebem o valor de você ter uma rede de contatos ativa. Cara, eu, assim, ao longo da minha vida, eu sempre enxerguei duas coisas. Nós temos ativos, né? Seja alguém que tem um negócio, que se especializou numa solução, enfim, são os ativos. E a gente tem network, né? E o network, ele tem um potencial de negócio gigante. Exato. Mas que pouquíssimas são as pessoas que sabem usar ele da forma positiva, né? Como uma fonte de geração de receita, como você acabou de falar. Porque hoje nos Estados Unidos isso é uma coisa regulamentada, é uma coisa mais do que tradicional. E aqui ainda é uma coisa que ainda está obscura, né, na vida das pessoas, né? Como que uma pessoa hoje ela deve entender esse processo de network, então, na sua visão? Ele é um processo, a palavra que você usou é extremamente apropriada, porque ela é um processo. Nada se vira de um dia para a noite, você tem que construir uma relação. Então, se você pensar o tamanho da sua rede, e isso é o grande erro que as pessoas têm. O que é uma rede na vida das pessoas? A rede pode ser o aspecto amplo da visão de rede, é todas as pessoas que já passaram pela sua vida em algum momento. Tá bom. Desde que quando você nasceu até o dia de hoje, todas as pessoas que passaram pela sua vida. Tá. Ah, mas a minha obstetra passou pela minha vida. Sim, passou pela sua vida. Ela poderia fazer parte da sua rede? Poderia. Por que não? Ela poderia. A partir do momento que você teve o interesse de ir lá conhecer quem foi, estabelecer uma relação pessoal, ela passa a fazer parte da sua rede. Depende muito do seu interesse em trazer as pessoas para dentro da sua rede. Mas o nível macro são as pessoas que passaram na sua rede. Certo. Só que pro networking, você tem que descer vários níveis dentro desse funil e só quem faz parte do seu networking são as pessoas de confiança. E é aí que o negócio muda de figura. Porque confiança dentro da sua rede são as pessoas com quem você conta, confia, e elas confiam em você e contam com você. Então, se você falar que passaram 30 mil pessoas pela sua vida ao longo desse tempo todo, provavelmente são 5 a 10 que realmente você confia. Entendi. Então, quando você fala, eu vou fazer um networking, não, você não vai fazer networking, porque o networking você só faz com pessoas de confiança. Se você chegar para uma pessoa que você nunca viu na vida e falar, amigão, me apresenta para o presidente da Ford, que eu quero falar com ele sobre um negócio, ele não faz parte do seu network, ele não vai te apresentar. Entendi. Então, a confiança é a palavra fundamental. E aí o processo, que foi o que você perguntou, é um processo de construção de confiança. Entendi. Tá? Entendi. Você não vira uma chave e fala assim, agora você pode confiar em mim. Você só consegue virar uma chave se for uma situação crítica. Tipo, o cara está sendo comido por um tubarão, você vai lá, tira ele da boca do tubarão, você criou uma confiança em alguns segundos. Mas não é o caso. Cara, e como que é a tua vida de empreendedor? Conta um pouquinho aí pra gente, cara. Conta então. o teu dia a dia, conta dos teus perrengues, dos seus desafios, né? Das coisas boas, coisas ruins. A vida de qualquer empreendedor, né, principalmente quando você tem várias iniciativas, ela é bastante desafiadora. Né? Até porque você tem 4 operações, né? Eu tenho quatro unidades de negócio que eu atuo em forma paralela. Então a Your Networks é onde eu vendo treinamentos e consultorias em networking, mas eu tenho a Sales em mim, né, Vendas em mim, que é o site em inglês, salesin.me, onde eu faço muitos conteúdos gratuitos sobre inovação em vendas, inovação em negócios.
que esse é um outro negócio que aí o perrengue é muito maior. Né? Então, por que eu parti para essa linha? Essa linha ela é importante porque traz toda a bagagem que eu tenho da vida empresarial, onde eu trabalhei em todas as áreas possíveis e imagináveis. Então, trabalhei em logística, pós-vendas, vendas, marketing, inovação, e tenho todos esses conhecimentos de multinacional. E eu trago esse conhecimento para o nível do empreendedor individual, do empreendedor, do microempresário, do pequeno empresário, onde ele não tem a oportunidade de enxergar as tecnologias e as tendências de mercado que as grandes empresas têm. Então, nesse portal eu falo sobre os perrengues, né, que os empresários em geral passam, porque eu mesmo já passei, eu já tive negócio, sei como é difícil pagar as contas no final do mês, sei como é difícil você poder aproveitar o seu fluxo de caixa para pagar as contas, ter que escolher entre pagar o aluguel e pagar o funcionário, ter que escolher entre fazer uma promoção para queimar estoque e trazer aquele conteúdo, aquele dinheiro para dentro de casa para poder pagar o funcionário no final do mês. Quer dizer, tudo isso é uma realidade que a gente conhece bem, né? E não é porque a gente conhece que a gente não erra. Sim, né? claro. E aí que vem todo o valor do que a gente pode transmitir. Quando a gente passa a dificuldade, a gente erra e aprende com esse erro, aí que a gente pode falar com propriedade. Tem muita gente que fala sobre assuntos que jamais viveu. Tem muito coaching de teoria que nunca viveu uma situação que realmente precisou falar, né? No nosso caso, né, tanto eu quanto você que somos assim, empreendedores e empresários, a gente só consegue falar das dores porque a gente já sofreu a dor. E me fala uma coisa, quando as pessoas te procuram para comprar a tua solução, normalmente qual é o grande motivador dessas pessoas? Por que elas vão atrás de você? Sim. Pessoas que me procuram para falar sobre networking são aquelas pessoas que se deram conta de que sozinhas elas não chegam em lugar nenhum. Tá? E por quê? Porque ela já deu muita cabeçada e quebrou a cabeça porque ela não consegue prosperar, tá? Então, como existem técnicas, existem metodologias para que você possa trabalhar seu networking, essas pessoas, quando elas me procuram, é justamente para poder entender como é que elas profissionalizam isso. Tá? Principalmente empresas que dependem de relacionamento para vender. Empresas B2B, por exemplo, business to business, elas dependem muito de relacionamento. E aí essas empresas, quando elas me procuram, como é que eu faço a minha equipe comercial trabalhar bem o seu networking? E aí eu vou trazer alguns exemplos práticos que é o que você gosta. Uma das consultorias que eu fiz recentemente era numa administradora de condomínios. Tá bom. Uma venda B2B. Sim. Porque você vende da administradora para síndicos profissionais, conselhos. E aí quando você faz uma venda dessa, você não vende pessoa a pessoa. Não é um nível de relacionamento entre vendedor e comprador. Sim. É o nível de relacionamento entre toda uma estrutura comercial que está por trás, mais uma estrutura de suporte que está por trás daquele fornecedor, contra o tomador de decisão e todos os influenciadores da decisão do outro lado. Claro. Então, uma venda, onde o network ele é super importante, porque você tem que construir relações não somente de uma pessoa com uma pessoa. Você tem que construir relações de várias pessoas com várias pessoas. Claro. E como é que você constrói essa relação de confiança partindo do zero? Muitas vezes até do negativo. Né? Porque tem vezes que você tem a rejeição de pessoas dentro daquele tomador de decisão. Sem dúvida. Então, você está partindo do negativo, como é que você converte isso para o positivo? Então, as pessoas que me procuram justamente buscam isso. Como é que eles conseguem construir relações de confiança no longo prazo e que essas relações sejam recorrentes? Cara, e normalmente, qual é a diferença desse tipo de treinamento, os treinamentos convencionais de vendas, que tem aí pelo menos 1 milhão de treinamentos de vendas aí? O que diferencia esse teu treinamento voltado para network desses outros, né? Os treinamentos de venda, eles são super importantes. Eu não tiro o merecimento de nenhum treinamento de vendas, porque eles são importantes. Claro. Inclusive, uma das lives que eu fiz semana passada no portal, no Salesin, falava justamente sobre técnicas de vendas consultivas. Legal. E uma das perguntas que surgiu é se vendas não se ensina porque vendas é arte. E na realidade não é, vendas não é arte. Como o networking também não é arte. E existe esse mito, a gente falou um pouco sobre mito, né? O mito de que networking é arte. Se o cara nasce com aquele perfil de relacionamento, ele vai ser bom. Se é um cara introspectivo, um programador, um desenvolvedor, que é o cara que gosta de ficar na frente do computador ali só na tela, que esse cara não pode fazer networking. É justamente o contrário. O networking e vendas não são arte, eles são técnicas, eles são ciências exatas. E você consegue estudar e consegue se aperfeiçoar em relação a isso. O treinamento de vendas, ele te ensina técnicas de vendas. Então, técnicas argumentativas, técnicas de negociação, técnicas de valorização dos pontos-chave de vendas, dos key selling points, como é que você preenche um funil, como é que você usa o CRM, tudo isso são técnicas de vendas. Perfeito. O networking, ele é uma ciência que você estuda relacionamento, simpatia com pessoas. O cara quer começar a atuar em cima disso.
Quais são aí as... Para quem quer começar a entender o que é networking, eu recomendo o site, que tem blogs, que tem vários textos ali interessantes. Entender mais o tema, Exatamente, entender o tema. O ponto principal para essas pessoas que querem começar é entender que as relações que elas possuem hoje em dia, por mais numerosas que elas sejam, ela não é efetiva. Né? Então, o primeiro ponto para quem quer começar é quem você tem na sua rede de contatos que você pode confiar. Tá bom. Se você tem poucas pessoas, a sua próxima atividade é aumentar o número de pessoas. Porque cada um que você aumenta na sua rede, aumenta o potencial da sua rede. Tá? Então, as pessoas entendendo esse ponto de partida já começa por aí. Então, independente se você fabrica brigadeiro artesanal ou se você faz equipamentos de alta tecnologia, você vai depender da sua rede de contatos para poder vender. Cara, e para quem está querendo começar a empreender, fala um pouco aí dos caminhos que você acredita, né? Você já está empreendendo há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Quase 8. 8 anos. Nesses 8 anos que você está empreendendo, quais são os cuidados que você acredita que uma pessoa que vai começar a empreender deve ter? O cuidado principal é o seguinte, você não é bom em tudo. É a primeira coisa que você tem que pensar. Você não é bom em tudo. Você pode ser bom em fazer brigadeiro, certo, mas você pode não ser bom em vender. Você pode não ser bom em fazer marketing. Você não pode não ser tão bom em entrega. Você não pode ser tão bom em comunicação. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é o que você é bom. E mais importante ainda é o que você não é bom. Né? E o networking é uma coisa que eu falo, praticamente ninguém é bom. Sim. Porque o networking as pessoas fazem de maneira empírica, elas não têm uma técnica por trás. Então, muita gente fala, não, eu sou muito bom de networking. Tá bom, o que você faz? Eu tenho 50 mil pessoas nas minhas redes sociais. Cara, isso não é networking. Isso é tão importante quanto colecionar um álbum de figurinhas. Né? Se eu tiver um álbum de figurinhas cheio de figurinhas, eu sou ótimo de networking? Não. Eu tenho um álbum de figurinhas. Lógico. Né? Então, se você realmente sabe estabelecer relações de confiança de longo prazo, esse é o primeiro ponto. Então, você sabendo o que você é bom, é o primeiro ponto para você começar um negócio, para você poder empreender. Tá? E a hora que você sabe o que você é bom, o próximo passo é você descobrir o que você não é e achar parceiros estratégicos que sejam bons nisso. E muita gente tem medo do concorrente. Né? Então, se eu faço brigadeiro artesanal, eu não vou falar com o cara que faz coxinha, porque esse cara é meu concorrente. Não, ele não é. Na realidade, ele poderia ser seu parceiro. Todo cliente que comprasse coxinha poderia comprar um brigadeiro junto. Claro. E se vocês fazem essa parceria, vocês conseguem comprar do mesmo fornecedor alguns ingredientes, você consegue usar até maximizar os canais de distribuição que vocês têm. Claro. Né? Então, quando você sabe que você não é bom, você se associa a pessoas, entender que não existe concorrência nesse mercado, existem somatória de forças. Então, se você consegue estabelecer relações de confiança com parceiros comerciais, seu negócio tem tudo para prosperar. Se você tem o mais importante, que é a confiança, usa essa confiança. Porque não é produto que você tem, mas é a relação que você tem com o cliente. Exatamente. Certo? Se você tem uma relação de confiança com o seu cliente, você vende o que quiser para ele. Porque ele confia em você, não no seu produto. Então, se você tem uma hamburgueria e você tem clientes que confiam na sua empresa, se amanhã você quiser vender suco, você vai vender. Se você quiser vender capa de chuva, você vai vender. Porque as pessoas confiam em você. Tem alguns exemplos de grandes multinacionais que começaram numa unidade de negócio e hoje elas estão completamente diferentes. Pô, dá um exemplo aí. O exemplo, uma marca que praticamente ninguém conhece, mas ela ainda existe, é a Nokia. A Nokia sempre foi uma empresa super conhecida em celulares. Aqui no Brasil, principalmente, ela desbancou a Motorola, que era o meu empregador na época. A Nokia, pouca gente sabe, mas ela começou como uma empresa de venda de galocha. De galocha? Ela vendia galocha, vendia bota para andar na neve e na lama. Que legal. E hoje ela é uma empresa de alta tecnologia, vende tecnologia 5G, redes centrais 5G. Então, assim, se a sua empresa começou a vender parafuso, não é por isso que ela tem que terminar vendendo parafuso. Ela pode começar vendendo parafuso, daqui a pouco ela está vendendo empreendimento residencial. Todo mundo tem capacidade de crescer, todas as empresas têm capacidade de inovar. O que ela precisa entender é o que ela é boa e o que ela não é boa. No que ela não é boa, encontrar parceiros de confiança que possam crescer junto com ela. Gente, sabe quanto custou essa live? Não tem preço. Pô, espero que vocês tenham curtido muito esse bate-papo aqui com o Luiz. Deixa os seus contatos aí para a turma, pessoal te procurar, bater papo e aprender a fazer network. É isso aí. E-mail luiz@yournetworks.com.br. Your Networks é sua rede funciona em inglês. yournetworks.com.br. Pode consultar o site lá que tem no celular, tem Skype, tem WhatsApp, tem tudo lá. Vocês podem entrar em contato comigo para agendar treinamento, palestras.
Caso vocês queiram fazer treinamento virtual, online, existe um treinamento de networking de 2h30 disponível na Hotmart. Vou destacar aqui um cupom de desconto especial aqui para o pessoal da Insight. Ó, galera. Então vocês vão ganhar um desconto para poder fazer esse treinamento. E eu tenho certeza que depois desse treinamento vocês vão repensar completamente o conceito de networking que vocês têm. Gente, é isso aí. Mais um bate-papo aqui, uma entrevista super bacana. Cara, Valeu, obrigado, Anderson. Até a obrigado próxima. por compartilhar. E aí, galera, atitude, vamos pôr em prática.